Olá, uma releitura de Edgar Allan Poe. Wilson de Castro e Mangabeira, nossos entrevistados de hoje, se reuniram para dar uma nova visão aos contos de Poe. Enquanto Wilson botou o texto do escritor americano em versos de cordel, Mangabeira fez um desenho incorporando toda a força dramática do conto O Gato Preto. O resultado desta mistura a gente confere na entrevista com Wilson de Castro e Mangabeira. Na dica de leituras, a prosa crua e límpida dos livros O Último Minuto, de Marcelo Bax, e Confidências de um Amante Quase Idiota, de Rinaldo de Fernandes. Agora a gente conversa com Wilson de Castro e Mangabeira. Wilson, bom, vocês estão lançando, você e o Mangabeira estão lançando o Bichano da Besta Fera, que é uma adaptação do conto O Gato Preto do Edgar Allan Poe para o cordel. Primeira coisa, por que cordel e por que Poe? O cordel, na verdade, Maurício, é uma paixão que eu tenho desde muito cedo, né? Eu sou filho de nordestino, meus pais são cearenses, então desde muito cedo eu tive um contato muito próximo com a linguagem e com os elementos da cultura nordestina. Sempre foram muito fortes para mim. Eu sou nascido aqui em Brasília. E então, desde das músicas, o forró, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, algumas coisas que voltavam muito para a questão dos repentistas, emboladores, esse universo sempre permeou o meu imaginário. E, após algum tempo, minha mãe falava de romances, uns romancezinhos que eu costumava comprar em feiras, e eu comecei a ter um contato com isso. E começou a me despertar muito o interesse sobre aquela estrutura de leitura, antes mesmo de começar qualquer tipo de leitura na minha vida. Pela dinâmica, pelas rimas, eu achava muito interessante os poetas, os repentistas, os emboladores declamarem, né? Ele dava uma vivência aquilo que me deixava extremamente encantado, né? E eu gostava muito. Eu passei a conviver com isso. Pela minha adolescência, meio que me distanciei um pouco desses elementos, fui buscar outras coisas. E na faculdade, eu sou licenciado em letras, eu comecei a fazer um resgate disso novamente, comecei a entender de uma maneira mais didática isso, e comecei a resgatar, pesquisar e comecei a escrever. Eu achava interessante utilizar essa estrutura. E depois eu dei aula. E durante esse período que eu lecionei, eu utilizava isso como uma ferramenta didática, pedagógica, para o estímulo da leitura no jovem. Eu sempre vi isso, ao mesmo tempo em que eu queria difundir um pouco mais dos elementos da nossa cultura popular, que é uma literatura, eu acho, extremamente rica, queria também utilizá-la como uma mediação de outros títulos interessantes da literatura, talvez clássicos da literatura, que muitos deles desconheciam, muitos conhecem hoje, infelizmente. É uma maneira de tentar trazer uma ponte para que eles passem a gostar ou se interessar por esse tipo de literatura. Ao mesmo tempo que eu estou mostrando uma estrutura da nossa literatura, estou falando de uma cultura mais global, né? de um clássico da literatura, um exemplo. O Edgar Allan Poe surgiu porque eu sou extremamente apaixonado pela literatura do Edgar Allan Poe, principalmente essa questão dos contos, o precursor do romance policial, da coisa do suspense, do terror. E eu acho que o cordel tem muito disso, surgiu sobre esse signo do fantástico. E eu encaixei perfeitamente. Esses são os clássicos do cordel, né? Exato. Os 12 Pares de França, Isso. Pavão Misterioso e tal, que tem toda uma estrutura de suspense também. E você faz uma ilustração, né, Gabriela, que é uma ilustração interessante, porque ela busca manter exatamente esse ar sombrio do discurso do Poe, né? Que é aquela tensão de uma atmosfera, né? Realmente Fechada, carregada, tétrica e tal. Agora com traços bastante clássicos, né? Sim, dizer, eu não ousei me como aventurar pela ilustração do cordel, propriamente dito, até porque eu não domino a ilustração do cordel. E a gente preferiu seguir esse caminho, com a autorização do Wilson aqui, claro, que foi um presente me dessa oportunidade. O primeiro trabalho autoral que eu participo, né? E a gente seguiu essa linha do clássico aí, mantendo um pouco rústico ainda, para tentar pelo menos lembrar ali aquela coisa preto e branco do cordel, né? Que envolve outro tipo de estilo que eu não domino, mas eu acho que ficou bacana no final. Né? Uma ilustração, como você disse, carregada, que tenta ao máximo
interpretar a linguagem que o Wilson manteve, né, como autor. Acho que deu certo. E o projeto, Wilson, é fazer uma coleção de 7 volumes, né? 7 volumes, exatamente. Esse é o primeiro. Nós estamos trabalhando em outros 2 contos do Edgar Allan Poe. A ideia é que sejam todos os contos do Edgar Allan Poe, todos ilustrados. Sendo que desses 7, um título, a ideia é que seja uma história em quadrinho. Mas esse quadrinho será mantido essa estrutura do cordel? Exatamente. A gente vai tentar casar essas duas coisas. É um projeto ambicioso, mas que a gente vai ter que trabalhar muito mais junto do que foi feito isso aqui. Porque já que eu tinha terminado o trabalho e a gente conversou sobre as ilustrações. No quadrinho, a gente vai partir das ilustrações para, então, dinamizar esse roteiro e, a partir disso, intercalar essas estrofes e ver de que forma a gente consegue manter um diálogo como se fosse algo muito próximo, que a gente chamaria de uma peleja. Né? Então, eu estou trabalhando, pesquisando esses contos, qual deles a gente consegue manter essa estrutura para tentar alinhavar essas duas ideias. Bom, vai ser um trabalho ambicioso, árduo, mas que a gente quer tentar. Né? A gente quer trazer essa linguagem também. Então, você partiria do texto do Poe para fazer a estrutura do quadrinho, né? Exatamente. Vocês já escolheram o conto, não? Ainda não. Tenho 3 mais ou menos engatilhados, mas a gente ainda estou procurando algum outro para ver se eu consigo, não sei se o Escaravelho ou algum outro voltado para essa temática mais policial. Crime da Rua Morgue. Também, pode ser. Esse é terrível. Esse eu acho que tem mais a estrutura da história em quadrinho de todos. Para a gente é o que, para mim, está em primeiro lugar. Eu estou tentando ver outros para saber se a gente muda, mas a ideia inicial é que seja os Crimes da Rua Morgue. E aí, como é que você vai fazer? É uma coisa curiosa, né? Porque aí vai partir do desenho para o poema, né? Quer dizer, como é que você vai fazer? Porque nesse caso foi justamente o contrário. Eu parti do texto, inclusive eu não parti do texto do Wilson originalmente para criar as ilustrações. Eu não li o original do Gato Preto antes, né? Vai ser mais uma vez um desafio, entendeu? Tudo parte ali do esboço inicial, daquela coisa experimental mesmo, de cenários. Claro que eu vou ter que ler o texto agora originalmente do Poe, né? E mostrar para o Wilson, porque eu tenho certeza que a partir dos esboços ele vai saber se casa ali com a coisa que ele tem mais ou menos planejada, né, para criar o texto. Vai ser experimental. A gente vai... Esse aqui passa? Não passa. Então vamos tentar outro. Vai ser uma coisa realmente tentativa e erro até achar a veia da coisa, digamos assim, né? Eu nunca trabalhei dessa forma de criar primeiro o desenho para a partir daí desenvolver. Normalmente, nenhum ilustrador parte disso, né? Que eu considero mais um estímulo, né? Uma coisa desafiadora para você trabalhar, fazer parte. Fantástico. Acho que a gente vai fazer uma leitura baseada na imagem, né? A gente vai fazer uma leitura, trabalhar e roteirizar, trabalhar com expressões e momentos, onde vai ser possível intercalar também o texto logo na sequência. Então, o primeiro desenho, o pano de fundo, são as imagens, mas elas já projetadas para o texto que se encaixará naquele momento. E talvez depois do texto algo seja acrescentado nas ilustrações. Então, vai ser um grande recorte, um grande trabalho, mas a meta tanto é que do 7, acho que a gente vai tentar fechar com esse. Talvez a gente já comece a trabalhar concomitante aos demais títulos que a gente vai estar trabalhando. Mas que a gente feche a coleção com esse título. A gente não sabe quanto tempo, mas o projeto final é para ser concluído com isso. Essa questão do tempo não é interessante que você tocou no assunto, que não nos preocupa muito. O tempo, né? É uma coisa que eu acho fundamental para esse tipo de trabalho, é você ter realmente tempo, paciência. Quando a gente estava criando esse livro aqui, a gente comentou com os amigos, o pessoal, mas cadê o livro? Não está pronto? Não. Quanto mais tempo a gente tiver para desenvolver, ou que seja para começar do zero de novo, né? Não buscando sucesso, obviamente, mas buscando a satisfação pessoal de ter feito algo que estava de acordo com o planejado. Então, eu acho que o tempo é uma coisa que a gente até comenta aqui para quem está começando. Trabalhos independentes, não se preocupem em querer fazer uma obra em tempo recorde, buscar sucesso, que isso não vai funcionar. Faça uma obra para você e busque a satisfação, e aí sim você vai ter um trabalho bacana, eu acho, para mostrar para o pessoal.
Agora, o cordel ele tem uma estrutura muito... Não é uma estrutura fechada, mas é uma estrutura de certa forma rígida. Isso. Porque ele seguia números de páginas exatos, números de versos por cada página, aliás, número de estrofes por cada página, sempre em sétima ou sextilha, quer dizer, essas duas formas de verso. Como é que você trabalhou isso? Você manteve essa coisa ou você teve uma liberdade maior, já que o seu livro não tem aquele aspecto do cordel tradicional? Concepção gráfica, a gente pensou muito nisso. Nós não queríamos trabalhar o cordel propriamente no formato clássico. A gente admira, eu acho que é o mais conhecido, mas a gente queria ampliar e dinamizar isso mais. Então, acho que essa ideia gráfica, formato, tamanho revista e cores. Agora, a estrutura foi mantida, né? Esse conto ficou todo em setilhas, né? Que são as estrofes em sete versos e 7 sílabas, do primeiro ao último. Nós não foi feito nenhum tipo de alteração. Esse é o estilo que mais me agrada. Então, independente dos contos que nós estamos trabalhando, ele vai seguir uma rigidez. Se optar pelo sextilha ou setilhas, nós vamos manter até o final, inclusive no quadrinho. Por isso que o trabalho para se adequar imagem, texto e estrutura rítmica e da estrofe vai ser realmente um grande desafio. É o que a gente vai tentar trabalhar daqui para frente. Mas também nós vamos manter essa estrutura. Como às vezes a gente associa muito que já existe quadrinho por aí, tentar adequar isso, eu ainda estou procurando uma maneira. Mas vai sair. Vai sair. Os demais vão manter uma estrutura parecida com esse do Bichano da Besta Fera, mas os próximos títulos, a ilustração vai começar a permear mais o texto, né? Vai haver uma interação gráfica melhor disso para que futuramente essa ideia já esteja bem lapidada, o quadrinho. O conto do Edgar Allan Poe, ele mantém uma estrutura também muito curiosa, né? Porque a gente percebe que é um homem que o personagem principal, que é o narrador, ele tem uma angústia intrínseca muito forte e que isso vai delimitando as ações dele durante tudo. Quer dizer, o cara que tinha tudo para se dar bem, mas Exato. há uma inquietação que a gente acaba não descobrindo o que é. Mas é um personagem muito complexo, né? Quer dizer, como de certa forma tirar um pouco dessa complexidade para implementar o ritmo, né, da poesia de cordel. Esse primeiro momento, você falou o narrador em primeira pessoa, e ele começa a história já falando de que vai morrer, né? Então ele começa a falar daquilo tudo e começa a narrar tudo que aconteceu, que culminou com aquilo, né? É muito tenso, esse clima psicológico que ele vive, a degradação da qual ele passa do início até o final da história. Envolvendo essa questão do gato preto, das superstições e de todos os mitos que envolve, querendo, de certa forma, jogar para o bicho uma mazela que era dele, na verdade, né? A inquietação, o problema que ele teve com as bebidas, a violência, e como isso foi permeando a vida dele até transformá-lo num homem extremamente atroz, né? Capaz das piores maldades, né? E tendo de pano de fundo a presença enigmática do gato, para ilustrar os males. E aí entram uma série de questões aí que envolve as superstições, as crenças populares em torno do gato preto, se é azar ou que são feiticeiras disfarçadas, que inclusive o próprio personagem fala disso, né, a esposa do personagem, e que ele acaba assimilando muito essa carga negativa por si em seus próprios vícios, né? Principalmente motivado pela bebida. E transformar esse clima pesado, essa coisa psicológica tensa nessa dinâmica do cordel, você, de certa forma, precisa quebrar um pouco, né? Porque uma adaptação realmente é difícil você manter aquele clima do Edgar Allan Poe, que realmente é assustador. Essa dinâmica, a leitura, o ritmo, realmente
te leva a uma questão mais leve, menos pesada como essa. Eu tentei ao máximo, não sei se foi possível dinamizar isso, mas está lá, eu tento aos poucos trazer essa carga pesada, negativa, que vai gradativamente mostrando a transfiguração desse personagem até o final da história. E, ao mesmo tempo, tentar ilustrar isso de forma também que venha a corroborar com esse sentido que eu estou dando na escrita, juntamente com a ilustração, que é manter o clima mais pesado possível, até no traço do personagem, na expressão, no olhar, no desespero, em tudo que ele passa desde o início da história. Pois é, Mangabeira, como é que foi fazer isso? Porque os livros do Poe, eles comumente têm, né, uma ilustração. O Gato Preto, eu creio que, inclusive, já foi filmado. O Corvo, eu lembro bem que foi. O Gato Preto, eu acho que foi também filmado, né? Foi. Quer dizer, já há uma referência, digamos assim, de ilustração desse conto, de toda a obra, né, do Poe. Quer dizer, como é que foi? Você viu isso antes? Você teve alguma referência? Você preferiu não ver a partir do zero? Quer dizer, como é isso, né? Quer dizer, trabalhar com um imaginário que já existe. Com certeza. Sim, houve um trabalho de pesquisa, como eu acho que deve haver em qualquer trabalho de ilustração, mas eu não foquei em ver ilustrações exatamente desse texto, dessa narrativa. Eu busquei ver ilustrações que a gente imagina que seja numa época ali do século XVIII, XIX, atemporal, pelo menos esse texto, ele não diz aonde você está, o nome do personagem. Então eu busquei cenários dessa época, vi alguns vídeos do próprio Edgar Allan Poe, que me ajudaram a construir o personagem. Esse personagem, no início, ele foi bastante trabalhado, porque eu venho de uma linguagem mais cômica, do cartoon, e mostrando para o Wilson, a gente foi lapidando esse personagem, direcionando ele para o lado sombrio. Ele começou bem cômico. Nos próximos vídeos que a gente for fazer, a gente pretende pôr uma coletânea de sketches, de esboços iniciais que mostram a evolução dos personagens que contém a obra. Então ele foi sendo lapidado, baseado nisso, baseado em cenários da época, que eu acredito que foi 17, 18 século, e algumas outras coisas que eu tenho de imaginário mesmo de outros autores, de literatura fantástica, como o próprio o Neil Gaiman, que faz literaturas fantásticas de terror também, o próprio Sandman, né, que é dos quadrinhos também, da Neil Gaiman. À medida que você tem isso como bagagem, você consegue utilizar lembranças de cenários ou de aspectos que foram utilizados para compor o personagem. Eu acho importante a influência, não copiar, jamais, obviamente, mas a influência é inegável que você tem que ter. Isso envolve pesquisa e envolve, no final, a aprovação do autor. Então, é uma coisa que foi lapidada. Eu venho do cômico até chegar nessa característica sombria. Isso é curioso, né? Porque o Maurício Souza, ele diz, né, que uma vez foi tentar desenhar um cavalo e não conseguiu, porque ele só desenhava pangaré, né? Então, quer dizer, aquele cavalo clássico, formal, o cavalo de Dom Pedro I, que ele tentou desenhar, que ele teve dificuldade. Exatamente. Né? O texto também já foi trabalhado em adaptações por outros clássicos. Acho que a Clarice Lispector chegou a fazer uma tradução readaptada, uma tradução meio infanto-juvenil de alguns contos do Poe. Né? Quer dizer, você também buscou essas referências ou partiu do texto próprio do Poe? O meu primeiro contato foi com o original. Na época da faculdade, trabalhei com 4 contos. E eu passei a ler o original, lá com dificuldades, estava um período ainda de conhecimento da língua e fiquei fascinado. Foi o primeiro contato que eu tive. A partir daí li uma tradução, não lembro se foi do Oscar Mendes. Depois cheguei a ver também da Clarice, essas adaptações já feitas para público infanto-juvenil, né? Então ela já tem uma interferência maior. E fiz um molde disso tudo, busquei a minha. A ideia inicial partiu lá do texto original, que eu tinha lido do inglês, e depois a gente foi anexando outras informações das demais traduções, mantendo sempre
o mais próximo do viés da obra original. E pensei, durante esse processo todo, eu tentei buscar esses elementos de forma que pudessem encaixar bem nessa questão da temática, da métrica e da poesia. E foi possível. Eu achei que tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que como ferramenta que eu utilizei didática, eu acho que o texto é interessante, tem uma dinâmica e, de certa forma, mantém ainda a característica e o suspense do Edgar Allan Poe. E a sua intenção é manter os outros volumes da coleção com esse viés meio infanto-juvenil, né? Porque o texto acabou ganhando esse viés, né? Quase que paradidático mesmo. Exatamente. Né? Até porque, como eu te falei no início, eu sempre utilizei como uma ferramenta didática pedagógica, né? Eu já trabalhei adaptando Shakespeare, já trabalhei com Macunaíma, Mário de Andrade, outros contos. Cheguei uma época a trabalhar com alunos deficientes auditivos e na escola pública tinha um projeto de inclusão e eles estudavam Luzia Homem, se não me engano, por uma atividade do PAIS, né, o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, e a dificuldade que eles tinham para assimilar muito aquele conteúdo, né? Porque para o deficiente auditivo, pelo menos o que eu pude aprender durante aquele convívio, eles tinham, para eles, o concreto, né? A linguagem precisa ser muito concreta na escrita, né? O abstrato não é facilmente perceptível a eles, principalmente essa questão muito de preposições ou adjetivação demais. Então, o cordel me ajudou muito nisso, porque tinha muito do cordel, trabalhava muito com esse substantivo. Às vezes você vê aquelas histórias assim, o cara numa peleja do poeta, enumerava de A a Z os peixes que tem no mar, ou as aves do sertão, ou o nome dos cangaceiros, ou o nome daquilo, e ficava elencando dentro do ritmo e também da rima. E eu comecei a trabalhar isso também, né? Pegava isso e foi quando, pela primeira vez, eu pensei nessa questão de ilustrar também. Porque como eles tinham a dificuldade de captar aquela essência da obra, eu tentei colocar isso de forma muito mais direta, objetiva, concreta, propriamente dita, o substantivo, e ao mesmo tempo trazendo uma ilustração. Que a ilustração englobava mais essa coisa da coisa menos concreta, do abstrato. Foi preciso reescrever Luzia Homem, porque é cheio de adjetivos aqui. É demais a conta. É o romantismo. É o romantismo. É o romantismo, mas era, né? Eu tentei, para tentar ajudar e criar numa linguagem muito próxima. Legal. Wilson, obrigado por sua participação. Mangabeira, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo. Obrigado. Reflexões sobre o mundo em degradação. Este tem sido um dos motes mais intensos dos novos escritores. A temática, aliás, vem ganhando novos elementos, como a proliferação da violência e a banalização da crueldade. Neste sentido, caminha o mais novo romance de Marcelo Bax, O Último Minuto, lançado pela Companhia das Letras. O enredo fala de um treinador de futebol que, depois de percorrer o mundo, está preso no Rio de Janeiro e narra sua vida para um missionário. A primeira coisa que chama a atenção são as várias pontas do fio narrativo de Marcelo. Seu personagem, filho de imigrantes russos, foi criado no interior gaúcho. Isso oferece ao escritor a capacidade de contextualizar culturalmente toda a vida do treinador. Daí surge um romance quase policial, onde os motivos da prisão do protagonista se resguardam para o final, mas ficam ainda os intensos debates, quase ensaios, sobre as possibilidades da arte e do futebol. O romance múltiplo, diverso, onde várias vozes dialogam em um único intenso depoimento. Trazer para as pequenas comunidades as angústias crescidas nos grandes centros. Este discurso busca mostrar que o homem, em sua conceituação, é único e sempre regido pela ancestralidade que traz em si. Com este pensamento, Rinaldo de Fernandes vem fazendo uma literatura inquieta e de qualidade indiscutível. Seu mais novo volume de contos, Confidências de um Amante Quase Idiota, lançado pela Sete Letras, se destaca por trabalhar com um bom número de minicontos que, com frases incisivas, contam toda uma trágica
e, às vezes, cruel vida. A crueldade e a tragédia humana, estes dois elementos, estão muito presentes no discurso narrativo de Rinaldo. Não que ele enxergue o mundo apenas pelo prisma da degradação. Suas criaturas é que se espelham no lado mais sombrio da humanidade. Daí ganham universalidade, pois são todos iguais sobre a face da terra. E todos estão vivendo sob o mais intenso clima de apreensão e medo, o que liberta os instintos menos nobres. Enfim, uma bela e densa reflexão sobre a condição humana. O conflito entre a crueldade e a humanidade, O Último Minuto, de Marcelo Bax, e Confidências de um Amante Quase Idiota, de Rinaldo de Fernandes. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.